Graça e paz, ativados. Estamos aqui com a Thaís, que pregou hoje no nosso sexta-feira, e eu vou deixar ela se apresentar um pouco. Tudo bem? Graça e paz para você que nos assiste. Que honra estar aqui, que alegria. Eu me chamo Thaís, sou aqui da IBG, né? E eu tô aqui com a Blenda, vai ser a minha entrevistadora de hoje. E é uma honra estar aqui, né? Eu fiz parte aí do Ativação, da liderança do Ativação por tanto tempo. Foram longos 6 anos, né? Caminhando aí junto com a Ativação, e foi muita alegria hoje, de muita alegria estar hoje lá com eles, né? Matando a saudade com eles essa noite. A gente fez um processo aí de transição, né? Eu e meu esposo saímos do Ativação e hoje eu estou no Move e eu também estou junto com ele no Voids. E a gente está caminhando junto aí com um propósito. O reino está se movendo, a IBG está crescendo e os filhos estão se desenvolvendo, graças a Deus. Amém. E com esse tema que está tendo no Ativação Base de Minha Vida é uma Viagem, como foi desenvolver uma pregação com esse tema para você? Olha só, hoje o tema foi passado assim para mim: minha vida é uma viagem. Meu Deus, que tema, né? E realmente desenvolver o tema assim, uma pregação que discorra a minha vida é uma viagem, é primeiramente entender qual é o meu lugar de origem, qual é o meu lugar de destino. Meu lugar de origem, meu lugar de destino, ele é um só, ele é o céu. Então eu quis desenvolver realmente toda essa pregação bem dinâmica, né? São adolescentes assistindo, bem dinâmica, para que eles conseguissem entender do lugar da onde a gente veio e para o lugar aonde eu vou, né? E quando eu entendo que minha vida é uma viagem, eu entendo que eu estou nessa terra peregrinando, né? E eu entendo que tem um destino para mim. Então eu preciso ter muito claro e muito centrado a ideia de que existe um destino preparado para mim. E se eu não sei para onde eu quero chegar, qualquer caminho então me serve. Então, um dos primeiros pontos que o Senhor falou muito comigo é: você precisa saber para onde você está indo, porque senão qualquer lugar vai te servir. Então, foi algo que o Senhor falou muito comigo, e os próximos tópicos, né, que foram desenvolvendo, o Senhor ele foi trazendo. Foi assim, até rápido o Senhor desenvolvendo. Até eu falei pro John, eu lembro que eu sentei na cama para ler a passagem que tinha. A passagem que eu li foi 1 Coríntios 15:33, que é: não se iluda, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Este era o texto que estava muito forte sobre o meu coração, e o que tem a ver aí com a minha vida é uma viagem? E ali a gente desenvolveu. Eu preciso saber qual é o meu destino, eu preciso ter direcionamento quando eu entender qual é o meu destino. É como se eu fosse realmente viajar hoje, entrasse dentro do carro, eu tenho um endereço para onde eu preciso ir, mas ao longo da caminhada eu vou encontrar desafios, eu vou encontrar tentações, eu vou encontrar, se eu colocar aqui no mundo físico, eu vou estar dentro de um carro, talvez o pneu fure no meio da caminhada, talvez eu encontre uma tempestade no meio do caminho, talvez, né, eu encontre um trânsito todo parado, talvez alguma rua está interditada, eu vou precisar pegar um outro caminho. Não posso pegar muitas vezes atalhos, porque às vezes alguns atalhos eles vão me levar para dentro de bairros totalmente desconhecidos. Então eu preciso realmente de alguém que me direcione. E a gente usa o que hoje? Nosso celular, né? O Waze, várias coisas, né? A gente usa, clica ali, já conecta e já realmente vai nos mostrando o caminho. Então a gente precisa ter em mente que o nosso Waze hoje é a Bíblia, a palavra do Senhor. Ele que vai nos direcionar para onde a gente vai, como a gente vai. E no decorrer disso aí a gente realmente bate no tema, né? Minha vida é uma viagem, que as más companhias elas corrompem os bons costumes. É que durante a minha caminhada eu posso saber o meu destino certo, eu posso ter renunciado várias coisas, eu posso ter passado por tanto processo, ouvido pessoas falando para mim: não pega essa rua, retira isso aqui, não precisa de tanta coisa dentro da mala, retira isso aqui, leva isso que você vai precisar na mala. Eu posso estar indo tudo bem, mas se eu colocar alguém dentro de um carro comigo que só reclama, só murmura, só me chateia, talvez no meio do caminho, ou alguém que talvez não tenha nem o mesmo propósito que eu, que é chegar no destino correto, às vezes a pessoa que está dentro comigo do carro vai me influenciar a fazer paradas que não precisava fazer. Vai realmente me mostrar que existe algum outro caminho que eu vou me perder no meio do caminho. Meu Deus, perdi. Pessoas que talvez vai pegar meu celular, ao invés de eu usar aquele manual que era o Waze que eu estava indo, minha bateria vai acabar, eu vou ficar sem o que fazer, eu vou ficar sem o direcionamento. Então, realmente, esses 3 pontos precisam ser fundamental para que a minha vida ela seja uma viagem, mas agora uma viagem correta.
uma viagem que vai ter um destino bom, uma viagem que vai ser feliz, porque existem viagens que são ruins, né? Que a gente fala assim, não vejo a hora de voltar para minha casa. Ai, que viagem chata. Mas existem viagens que realmente são com propósitos. E caminhar para a eternidade é um propósito. Então eu preciso saber para onde eu vou, o que eu levo e principalmente quem é que vai comigo nessa grande viagem que é o céu. Amém. E como foi falado aqui, ela já foi líder da Ativação Base. E para você, o que foi o Ativação Base? Meu Deus, o que foi o Ativação Base? Eu sou apaixonada, né? Quando eu entrei ali, eu fiquei lá no fundinho, já comecei a chorar de saudade realmente, né? Eu não abandonei eles, mas a gente entende que tudo tem uma transição, né? Foi necessário fazer realmente essa transição para que outros líderes, realmente, o Senhor pudesse ativar outras pessoas. E assim tem feito, né? Com a Tainá, com o Eric, são líderes aí, estão voando no Senhor, glória a Deus por isso. E uma frase que fica muito gravado na minha mente, na mente do John, é que nós saberíamos que o tempo da ativação iria cessar quando o Senhor levantasse alguém melhor do que nós. Né? Então, é muito gratificante ter alguém que é melhor do que a gente ali, fluindo naquilo. E glória a Deus, mas o ativação pra gente foi um processo, foi um aprendizado, a gente aprendeu a amar, a gente aprendeu a como olhar no olho de um adolescente e realmente se importar com ele, né? Eu lembro que quando foi chamar a gente, né, pra vem fazer parte, né, antes era Efatá o nome, tinha 20 adolescentes na época, era muito pouquinho, todos se juntavam lá na Arca de Noé, né, com o violão na mão ali tocando carrom ali, todo mundo sentadinho em roda, 20 pessoas ali. Quando foi chamar a gente nessa época, eu lembro que eu falei assim, eu não, vou cuidar do filho dos outros. Eu lembro, foi essa frase assim, isso que agora fazem 7 anos atrás, e realmente o Senhor me mostrou que não era filho dos outros, mas era filho dele. Né? Então, se importar com o filho do Senhor e entender que não importa a idade, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, todos eles são filhos do Senhor e é noiva de Cristo. Então, ter esse olhar, o Senhor começou a moldar o meu coração para esse olhar, ao ponto de ver algum adolescente precisando de ajuda ou errando, eu achar que era meu filho, falar assim, John, olha isso, olha esse adolescente. Ou ver um adolescente realmente levando a palavra. Quando levava a palavra, o nosso coração explodia. Levava uma palavra na introdutória e eu tão quietinho, mas a hora que pegava o microfone naquele altar explodiu, eu falava, meu Deus! E se alegrar, né? Isso pra gente é gratificante, ver adolescentes olhando pra gente falando assim, tia, eu abri mão disso aqui. Tia, eu abri mão de fazer tal coisa. Tia, eu venci. Eu fui tentada hoje, mas eu venci. Tia, eu tô num devocional que fazem e me falava, tia, eu entrei no jejum. Ah, não tem assim, não tem palavras. E eu sei que tudo isso é para a glória do Senhor. Mas estar com eles no ativação, estar com vocês no ativação. Eu vi adolescentes entrando, adolescentes saindo. Eu vi crianças saindo do Kids, indo pro ativação, saindo da ativação, indo pro Plus. Teve adolescentes que casaram, né? E realmente o Senhor, ele fez isso. E a gente vê que é uma geração que vale a pena investir. Não é porque eu saí da ativação que eu deixei de amá-los. Na verdade, o meu amor aumenta muito mais. E o meu coração fica, meu Deus, fazem eles fluir ainda muito mais. É o meu desejo. Eu amo ativação. Eu falo assim, ó, uma vez ativado, sempre ativado. Glória a Deus. Amém. E como você saiu, né? Saiu para viver uma nova estação do Senhor. E o que o Senhor tem te ministrado sobre essa nova estação de sua vida? Olha, eu pedi para o Senhor um texto, né? Quando o Senhor falou que ia vir realmente essa nova estação, muitas pessoas foram usadas pelo Senhor realmente para falar, Thaís, existe uma nova estação vindo, tem uma nova estação chegando, e a gente não quer acreditar que é o ministério, porque assim, eu não tava ruim a ativação. Quando a gente tá ruim num negócio, num lugar, a gente fala assim, tomara que troque. Mas a ativação não tava ruim. A ativação tava top demais. Eu lembro que o pastor Jades perguntava assim, como que tá a ativação? Né, John? Ele perguntou, como que tá a ativação? A gente falou, tá top. Ele falou, então dá tchau. Nossa, meu coração assim, como assim dá tchau? Pelo amor de Deus, que a gente só quer sair num lugar que tá ruim.
No lugar que tá bom, a gente não quer sair. Só que a gente precisa entender que o reino, ele se movimenta. E se eu achar que é meu, aí tem coisa errada. Então, eu preciso entender que qualquer lugar na igreja ainda vai ser bom, vai ser para fluir no Senhor, né? E essa fase de transição eu chorei demais para entender que era este processo de transição. Mas realmente uma frase que a pastora Carla ela liberou uma vez foi que o Senhor mandou Noé fazer uma arca. Essa quando ela disse isso da IBG, me marcou, me feriu. O Senhor mandou Noé fazer uma arca, Noé construiu uma grande arca por tanto tempo. Colocou os animais lá dentro, veio o dilúvio, ficou tanto tempo dentro daquela arca até que as águas se baixassem e ele pudesse sair. Mas precisou um dia em que o Senhor olhasse para Noé e dissesse: Noé, entre na arca. Mas também precisou de um dia em que o Senhor olhava para Noé e falava assim: saia da arca. Então a gente precisa entender essas estações da nossa vida e a gente não pode se apaixonar pela arca. Era essa a frase dela: não se apaixone pela arca. Entendendo que nós usamos a arca sim, só que são estações sobre a nossa vida e eu não posso me apaixonar ao ponto de dizer assim: Senhor, eu amo muito mais os adolescentes do que a estação e o propósito que o Senhor preparou para mim. Eu não posso dizer isso, eu não posso paralisar o propósito. Então, eu amo os adolescentes, mas se existe uma nova estação, se o reino está em movimento, eu disse sim uma vez e eu não posso recuar. Uma vez eu disse para o Senhor: Senhor, se fosse para escolher algum personagem da Bíblia, né? Existem pessoas que o Senhor escolhe, existem realmente pessoas em que o Senhor dá esse livre-arbítrio, né? Você quer, né? As pessoas têm um livre-arbítrio, mas eu falei para o Senhor: Senhor, se eu puder escolher, eu escolho entregar o meu livre-arbítrio para o Senhor e dizer para o Senhor: Pai, se algum dia, olha isso, ainda falei para o Senhor: meu Deus, Senhor, se algum dia eu pensar em fazer como Jonas e realmente ir para um lado que não é para ir, coloca eu dentro da barriga de um peixe, recalcula minha rota e volta de novo. Eu sei que é uma oração muito perigosa, mas realmente o maior perigo ainda é viver sem Cristo. Então, mesmo que seja dentro da barriga de um peixe, para realmente cair a real, para que o Senhor realmente recalcule a minha rota, o meu desejo hoje é cumprir o propósito, sendo ele dentro da ativação, seja ele dentro do Void, seja ele dentro do Move, ou seja simplesmente intercedendo e orando para que a igreja se movimente. Esse é o meu chamado de ser filha e ativar outros filhos em qualquer lugar que o Senhor me colocar. Amém. E para finalizar essa entrevista, que mensagem você quer deixar para nós? A mensagem que eu vou deixar hoje para vocês é a mensagem que mais tomou conta realmente do meu coração neste processo de transição, que está lá em João 21, que foi o processo, na verdade, onde Pedro ele volta a pescar num lugar onde ele já tinha saído, Jesus já tinha tirado ele deste lugar, já tinha convidado ele para sair deste lugar, mas ele volta. Então ele volta a pescar uma noite inteira pescando, frustrado naquele lugar. E realmente ele não reconhece Jesus naquela beira da praia, né? E Jesus fala: vai lá, pesca de novo, joga a rede. E Pedro realmente faz aquilo que Jesus manda ele fazer, puxa, e ali sai 153 grandes peixes. Pedro, então, ele reconhece Jesus, ele vai nadando, vai com tudo para se encontrar com Jesus. E foi realmente a primeira cena que ele se depara com Jesus depois dele ter negado Jesus. Então, Jesus faz 3 perguntas para ele. Foi esta pergunta que o Senhor me fez neste processo. Jesus olhava para Pedro e dizia assim: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro respondia: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: então apacenta minhas ovelhas. Quando o Senhor fez este processo comigo, eu dizia assim: Senhor, eu amo os adolescentes. Eu amo estar com eles. Eu não sei cuidar de outra pessoa que não seja adolescente. E o Senhor perguntava exatamente essa pergunta para mim: Thaís, você me ama? Então cuida do que é meu. Então cuida das minhas ovelhas. Então, o que eu quero deixar hoje para o coração de vocês, que é independente do lugar onde o Senhor colocar vocês, né? Hoje eu falo com jovens e adolescentes que me assistem, mas também com mulheres, homens que são casados, com crianças, que independente do lugar onde o Senhor coloque você, realmente que essa frase de Jesus tenha um impacto sobre a sua vida como teve na minha, né? Que Jesus hoje consiga olhar para você e dizer: você me ama? Então cuida do que é meu. O que é dele? São pessoas, né? Isso tem ferido o meu coração, esse olhar para as pessoas, realmente amar a noiva da forma como o Senhor ama, né? Entendendo que a noiva não é minha,
eu só cuido, eu preciso zelar por ela, porque Jesus vai vir buscar uma noiva. Então, eu deixo essa frase para o coração de vocês: ame o Senhor acima de todas as coisas, mas também ame o teu próximo, ao ponto de cuidar deles. Amém. Obrigada, tia, por estar aqui com a gente, Amém. né? É uma honra ter você aqui. Amém. E é isso.